A ansiedade vem do medo que nós temos de que aquilo não aconteça. Então a gente tende a querer controlar tudo. Bom dia, gente. Aqui é a Patrícia Cândido Sanguita, conversando com vocês pelas nossas manhãs do despertar e todos os dias trazendo conversas de elevação de consciência para que nós possamos caminhar com mais leveza, alegria e bondade pelo mundo. Hoje eu trouxe para vocês o Anjo da Calma, né? A gente está lendo, nós estamos lendo os livrinhos dos anjos e hoje eu trouxe o Anjo da Calma. Mas mais do que calma, eu quero falar para vocês sobre apego. A principal causa de sofrimento, segundo os budistas, na verdade, a única causa de sofrimento, segundo os budistas, é o apego. O apego ansioso, o apego que faz com que a gente queira controlar tudo, o apego que vem da nossa necessidade de manter a situação sempre de uma determinada forma ou do nosso medo de que ela aconteça de uma forma diferente daquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e o melhor para o outro. Quando nós nos apegamos, nós perdemos a oportunidade de deixar a vida nos entregar os presentes que ela tem para entregar. E eu estou falando de um lugar de uma pessoa super apegada. O apego, ele faz com que a gente confunda tudo com amor, com que a gente se instabilize, com que a gente fique o tempo todo querendo segurar, colocar pressão para que as coisas aconteçam como a gente acredita que elas têm que acontecer. E quando vem a calma vem de um lugar de aceitação do processo, aceitação daquilo que nós não temos como controlar. Aceitação de tudo aquilo que para nós parece a coisa mais difícil do mundo. Então, vocês já perceberam que quando eu tive essa sensação, sabe, em um determinado momento, eu passei por uma situação específica em que eu queria muito algo, eu queria muito. E eu sou uma pessoa determinada. Quando eu quero alguma coisa, sai de baixo ou sai da frente, porque eu vou fazer de tudo para aquilo acontecer. E eu queria muito aquilo e eu não tinha compreensão de por que não estava dando certo para mim. Então eu fiz pressão, eu segurei. E aí em um determinado momento eu levei aquilo para minha meditação e percebi que era como se fosse uma corda. Sabe aquelas brincadeiras de puxar corda, assim, que você fica com um time de cada lado? Eu estava sozinha de um lado puxando a corda e o universo, todo mundo, tudo do outro lado puxando a corda do outro lado. Então estava muito pesado para mim. Estava pesado segurar e tentar manter aquele lugar que não era mais para mim naquele momento. Eu precisava soltar a corda. Quem disse que eu conseguia soltar? Por que eu não conseguia soltar? Porque era algo que definia a minha vida. Era algo que eu queria, assim, de um lugar profundo, que eu tinha um apego extremo. E aí eu só consegui soltar por todos esses estudos de consciência e maturidade que eu tenho feito para mim, para a minha cura. E quando eu soltei a corda, não é que ficou melhor, mas foi quando eu realmente escolhi parar de sofrer por algo que eu não podia controlar, por algo que era além da minha vontade, que era além do meu desejo naquele momento. E que a única saída que eu tinha para aquela situação era confiar que tudo iria se resolver e confiar na nobreza do tempo, né? Então, essa situação específica me ensinou muito e eu tenho trabalhado isso em mim há anos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que eu dificilmente escuto um não da vida, né? Eu vou atrás daquilo que eu realmente quero, acredito e sinto que é bom para minha vida. Mas em alguns momentos aquilo que é bom para minha vida está justamente no mistério. E assim como vocês, muitas vezes aquilo que é bom para a nossa vida está no mistério daquilo que a gente não consegue controlar. O mistério guarda muito mais do que a gente pode imaginar. Ele guarda presentes, ele reserva reencontros, ele traz muitas curas para nossa alma. E às vezes a gente só consegue olhar para aquilo ali, que esse mistério da vida, que essa magia da vida nos entrega, quando nós nos abrimos. Nós precisamos nos abrir para desapegar de quem nós somos. Se a gente quer alcançar um novo estado de consciência,
até um estado mais abundante, um estado mais potente, mais poderoso, mais verdadeiro, eu preciso me desapegar de quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje, na minha pequenez, na minha dificuldade, nas minhas limitações, para aquilo que eu já sou dentro de mim em potencial. Então, o desapego, ele vem nos revelando que a gente tem duas formas, né, de conseguir as coisas na vida. Uma delas é forçando. Ai, gente, meu cabelo, ó. Uma delas é forçando, e eu sou a rainha do forçar, viu? Tô falando sério. Esforçada, esse sempre foi o meu sobrenome. Dedicada, estudiosa. E agora, o que eu tô trocando? Eu estou trocando o esforçado pelo dedicada. Eu não consigo nem ser de outro jeito, tá, gente? Pelo dedicada. E o dedicada é diferente. É quando a gente caminha em direção a algo, mas a gente consegue aproveitar o processo sem se desesperar pelo resultado. Porque o resultado, gente, é um lugar muito desconhecido. Ele pode, sim, ser exatamente o resultado que a gente espera, ou ele pode ser muito melhor, ou ele pode ser totalmente diferente. E cabe a nós lidarmos com o que acontece. Apego não é sobre você. Desapego não é sobre você deixar as coisas largadas. Desapego não é sobre você deixar as coisas largadas. É sobre você caminhar sem esperar que elas sejam exatamente como você quer. Porque quando a gente quer controlar tudo, sai tudo do nosso controle. Eu já dei o exemplo para vocês do nascimento dos meus 2 filhos. Meu primeiro filho. Primeiro sempre sofre, né, gente? Meu primeiro filho, a mãe ali montou tudo. Eu desenhei cada pedaço do meu parto. Eu fiz aquele negócio que chama plano de parto. Eu organizei tudo. Tinha pessoa filmando, tinha as minhas amigas me dando comida, tinha tudo, assim, tudo perfeito. Perfeito. Eu desenhei uma perfeição. Eu estudei, eu meditei. Eu e meu marido meditávamos às 5 da manhã durante a gestação dele. Eu me preparei todos os estados, físico, mental, emocional, espiritual. Só não me preparei para sair diferente daquilo que eu queria. Diferente daquilo que eu tinha me preparado para acontecer. E isso foi o grande aprendizado. Quando meu filho nasceu envolto em tudo isso que eu falei, mas um parto longo, eu precisei ir para o hospital, que era algo que eu não queria. Ele não teve complicações nem nada, mas ir para o hospital fugiu completamente ao meu controle. Eu queria parir em casa. Isso foi há 12 anos atrás, né? Mais de 12 anos atrás. Ele está quase fazendo 13 anos. E eu não estava pronta para dar tudo errado. Olha só, na minha cabeça tinha dado tudo errado. O menino nasceu super bem, né? Super tranquilo. As coisas deram certo. E na minha cabeça tinha dado tudo errado, porque foi diferente daquilo que eu planejei, que eu almejei. Fiquei em crise. Fiquei dias em crise. Fiquei mal pra caramba. Por quê? Porque tinha dado errado. Porque eu tinha perdido, entendeu? Olha que ridículo, olha que egoico, né? Quando a gente deixa o ego falar, dá nisso, né? E aí eu percebi foi isso, que assim, tudo aquilo que eu tinha feito para o nascimento dele tinha sido de um lugar que eu ainda não sustentava. Então, muitas vezes a gente não tem os resultados que a gente espera porque a gente ainda não sustenta aquele novo ser. Eu ainda não sustentava tudo ali, né? Eu tinha muito externo, eu não tinha olhado para dentro de verdade, verdadeira, tinha muito ego. Quando foi o nascimento da minha filha, gente, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Eu falava o tempo todo, assim, depois de um tempo, assim, me preparando, a primeira coisa que eu fiz foi fazer terapia, foi organizar o meu feminino, foi olhar muito pro meu interno. Não fiz nada no externo, a não ser, assim, organizar a casa. Foi tudo muito simples no externo, simples de verdade, assim, totalmente diferente do que foi do Gabriel, que foi glamouroso. E aí, só que eu repetia pra mim mentalmente, quase que o tempo todo era: eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Ficava nessa repetição mental, falando isso. E em paz, assim, com todas as possibilidades. Eu me lembro que alguns dias antes do nascimento dela, eu fui até a médica e pedi para que ela já agendasse no hospital. E aí ela falou: Patrícia, por que
Você sempre se prepara para os partos domiciliares, por que você quer que eu deixe tudo agendado no hospital? Eu falei, porque eu tô pronta para ir pro hospital, se for necessário. E aí ela olhou aquilo e falou, tá, tudo bem, vou deixar tudo organizado, eu sei que se precisar a gente já tá tudo pronto, ok? Ok. Fiquei muito tranquila com todas as possibilidades e resultados, enfim. Me entreguei verdadeiramente ao processo dentro de mim, eu sabia que era aquele momento, que ia ser diferente porque eu tinha construído uma nova pessoa dentro de mim. Eu sempre brinco que a nova pessoa dentro de mim, ela foi construída pelos 2 anos que eu já era mãe, porque eu acho que a maternidade, ela é um processo na minha vida que me fortalece muito, que me transforma muito. Acredito que cada mulher tem um caminho de despertar espiritual, né? O meu caminho da maternidade, ele tem muita leveza e ao mesmo tempo, quando eu coloco muito apego nos resultados, ele também fica pesado. Mas naquela situação específica, me preparei para tudo, todos os cenários. E a minha filha nasceu de uma forma assim totalmente perfeita, sabe? Quando o universo desenha no mistério, exatamente aquilo que você queria para mais, assim. Todas as vezes na minha vida hoje que eu preciso de uma lembrança de como eu devo confiar na vida, eu me lembro do nascimento dela. Porque foi um exercício de entrega completa, assim, completa da minha parte. E o universo, e a minha filha, né, e Deus, assim, me retribuíram de forma, assim, magnífica, perfeita. Com o nascimento dela bem em frente ao meu altar, né, ela se chama Maria e nasceu bem em frente à Nossa Senhora, que para mim tem uma simbologia muito forte. Inclusive, estamos trabalhando Nossa Senhora lá na mentoria Curandeiras Contemporâneas. Então, é sobre isso, sabe? É sobre como é que nós nos transformamos a partir do momento em que a gente realmente se entrega. O desapego verdadeiro, ele é um desapego, eu vou usar essa palavra, mas ele é um desapego com Deus, né? Ele é um desapego com o nosso divino, com o nosso eu superior. É quando eu realmente, de um lugar muito maduro, ele não é uma jogadinha, como diria o professor Hélio Couto, não é só fazer eu vou desapegar aqui para ver se as coisas dão certo, não é assim. O desapego verdadeiro, ele é um desapego com Deus, é quando a gente realmente tem a capacidade de se conectar com o nosso eu superior e a gente se entrega de um lugar muito profundo, de um lugar muito verdadeiro, de um lugar muito único. Isso é o verdadeiro desapego. Bom, eu acho que eu falei o que eu precisava falar hoje. Então, assim, dentro da tradição budista, o apego sempre, aliás, o sofrimento sempre é pelo apego. O sofrimento sempre é porque a gente quer que as coisas sejam daquele jeito. Ou é porque eu perdi uma pessoa e eu confundo aquilo com amor, mas na verdade estou apegada. Ou é porque eu quero muito algo que eu não tenho. Isso também é apego. Ou é porque eu quero para ontem. Isso também é apego às questões do tempo, né? Bom, eu vou ler para vocês o Anjo da Calma, que foi o que saiu hoje. A única forma da gente encontrar a calma de verdade, né, diminuir os níveis de ansiedade, é quando a gente vai fazendo esse exercício de consciência de desapegar. Os nervos relaxam, os músculos se aquecem para sossegar e o medo se dissolve da mente que está calma. Livre das agitações e das excitações mentais causadas pelos estímulos externos, a alma se acalma no peito de quem respira e medita para começar o dia. A presença de um estado de calma é o presente para quem se dedica ao cultivo de atitudes positivas. Meditar e favorecer o silêncio na mente é a garantia de uma vida sem estresse, tendo o tempo como um grande aliado. A calma é a minha aliada em todos os momentos da vida. Bom, a gente só caminha com calma depois que a gente já se estressou muito, né? Eu sou uma pessoa ansiosa e ainda bem que eu estou aprendendo a lidar com a calma. Não pode não parecer, mas eu sou daquele tipo de ansiedade interna, como dizem as pessoas simples, né? Mas eu tenho ainda alguns padrões de ansiedade que vão aos poucos sendo corrigidos. Eu sempre gerenciei eu mesma, né? Porque existe ansiedade patológica, ansiedade fisiológica. Eu sempre trouxe mais para o lado da fisiológica e consegui gerenciar. Mas o fato é esse, apego adoece,
tá bom? Então ficamos por aqui nessa quinta-feira hoje, 23 de abril, né? É isso. Um abraço, gente, até mais.